pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para então mais uma atividade. Nós sabemos que está tarde, nós sabemos muitas coisas, está todo mundo cansado, que a gente estava em reunião de pesquisa à tarde, muitos de nós, aulas de manhã. Mas de repente vocês viram lá na divulgação, né, do programa que o tema que a gente tem para hoje é um tema certo, né, um pouco urgente, necessário. E já faz um tempo que a gente tem pensado em organizar essa ação com vocês da pós-graduação. Nós já fizemos ações dessa natureza anteriormente, nós recebemos aqui no programa o psicólogo Robson Cruz, que é de Belo Horizonte, e o professor Robson veio para trabalhar travas de escrita e outras questões de ansiedade, né, da pós-graduação, anos atrás. E aí, hoje, a gente retoma esse tipo de diálogo, que eu acho que é fundamental para que a gente possa fazer os nossos trabalhos, claro, mas mais do que isso, para que a gente possa ter qualidade de vida, né, aprender a cuidar da gente mesmo, ter saúde para fazer tudo que a gente tem para fazer aqui e fora daqui. A Sueli me pediu então que fizesse um contato com o pessoal da psicologia. Eu conversei com o professor Lucas Córdoba, que é aqui da psicologia, ele é um amigo de longa data, e o professor Lucas me indicou o professor Alexandre, que é orientador das músicas, né? Que é orientador da UFM e da Luciana. Ambas são alunas do mestrado, elas preferiram se apresentar para vocês e então iniciar esse debate que eu acho que é absolutamente urgente, né? Que é sobre saúde mental na pós-graduação. Então, gostaria muito de pedir que, apesar do cansaço, que eu sei que para todo mundo, a gente aproveitasse esse espaço o máximo possível, né? Então, a gente vai ouvir, mas também é um espaço de interlocução. Então, estava aqui comentando com elas, que de repente, não sei se vocês se sentirem mais à vontade, Cláudia e eu, a gente pode sair daqui a pouquinho e vocês fiquem à vontade para usar esse espaço para o início de um diálogo que eu acho que é fundamental para todo mundo, tá bom? Então eu vou passar a palavra antes, agradecendo, né, a presença da Luciana, da Daniele, que também são alunas de mestrado e, portanto, vivem os mesmos corres que vocês, mas que estão aqui para gerar esse tempo com a gente, tá bom? Então, muito obrigada, meninas, obrigada, agradeço por favor ao Alexandre, novamente aqui, não conheço ainda pessoalmente. Oi, boa noite, eu de novo. Meu nome é Daniele, principalmente Daniele, eu sou aluna do programa de pós-graduação em psicologia aqui da UFMS e a gente foi convidada para falar um pouquinho sobre saúde mental na pós-graduação e vou passar o microfone para a Lu falar um pouquinho sobre ela. Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou Luciana, sou psicóloga também. Tenho essa dor barra alegria em comum com vocês, que é estar fazendo mestrado, né? Às vezes sofrido, às vezes bacana, né? Eu tenho especialização em formação clínica na terapia cognitivo-comportamental, fiz residência aqui pela UFMS também, atualmente estou no programa de mestrado. Bom, pessoal, primeiramente, obrigada pela presença de vocês, né? Uma quinta-feira chuvosa, né? Perfeito para em casa, assistindo uma série, estudando, né? Mas vocês estão aqui, então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu e a Dani vamos apresentar para vocês hoje um tema que é muito importante, né? Sobre saúde mental na pós-graduação. E a nossa intenção é que seja também uma conversa. Então, aqueles que se sentirem à vontade de partilhar com a gente, conversar, levantar alguma questão, nós queremos ouvi-los também, tá bom? Pessoal, então assim, nós temos alguns objetivos, prometemos também que seremos mais breves, né? Possivelmente vocês estão cansados, então seremos breves, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas nosso primeiro objetivo é psicoeducar vocês sobre os transtornos mentais mais comuns na pós-graduação, traçar com vocês também estratégias de cuidado com a saúde mental para que a gente não venha adoecer. E a segunda parte com a Dani, que é o foco também da pesquisa dela, ela vai trabalhar com vocês algumas estratégias para lidar com as demandas da pós-graduação.
pessoal, quais são os transtornos mentais mais recorrentes na pós-graduação, né? Então, tanto a literatura internacional quanto a nacional vem apontando que os universitários e os estudantes de pós-graduação estão mais vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos mentais do que a população de forma geral. Como assim? Né? Então, nós, pós-graduandos, temos mais chances de desenvolver um transtorno mental do que pessoas que não estão na pós-graduação. Okay? Esse estudo de 2018 é um estudo um pouco preocupante, né? É o TOS, existem vários, alguns mais recentes também, mas foi realizado com 2.279 estudantes de pós-graduação, tá? E identificou que, dessa amostra, 41% desses estudantes tinham ansiedade e 39% depressão. Então, assim, é uma estatística muito alta, né? Bom, pessoal, falando diretamente assim, dos fatores associados, né, que contribuem para o adoecimento na pós-graduação, nós podemos citar esses fatores que, de fato, esses são mais associados ao contexto acadêmico de pós-graduação, mas a gente não pode esquecer também que tem os fatores internos, subjetivos de cada um. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas vamos falar agora desses relacionados à pós-graduação. Primeiramente, pessoal, isolamento social, né? Quem aqui, tá, eu gostaria que vocês levantassem a mão, por favor, já deixou de sair numa sexta, num sábado, num domingo ou num feriado para ficar mexendo em coisas da pós-graduação? Quase todos, né? Já recusou aquele convite de amigos, amigas, família, né, namoradinhos, namoradinhas, enfim. É difícil, né? Mas as pesquisas apontam isso, que o pós-graduando ele tem uma tendência a se isolar socialmente, né? E vamos pensar, por exemplo, na nossa evolução histórica, né? O ser humano, vamos pensar nos homens das cavernas, por exemplo. Quem sobrevivia? Quem se agrupava, né? Então, geneticamente, nós somos programados para viver em grupos. Então, a solidão, ela traz uma representação de que eu estou sozinho e vulnerável. Então, pessoas que estão mais solitárias, não é solitude, né? Solitude eu consigo ter bem na minha própria companhia, mas a solidão, ela pode causar um adoecimento também, tá? Pressão acadêmica, pessoal, né? Então, a gente sabe que tem uma pressão, às vezes, constante em relação à publicação, a prazos, né? Então, uma pressão não só da instituição, mas também nossa, né? Alguém aqui se considera um pouco perfeccionista? Muitas mãos levantadas, né? Pensa. Então, pessoal, o perfeccionismo, ele é diferente, por exemplo, de uma busca por excelência, né? O perfeccionista, ele é um eterno insatisfeito. Então, ele faz, ele refaz e nunca tá bom. Ele sempre consegue achar um defeito naquilo, não tá bom o suficiente, por mais que ele receba feedbacks positivos, ele não consegue enxergar aquilo como algo, né, bom o suficiente. Então, o perfeccionismo também é algo que pode contribuir para o adoecimento mental dos alunos, tá? Insegurança financeira, pessoal, essa é sofrida, né? Enquanto mestrando eu sei, né? A bolsa, primeiramente, né? Às vezes o valor acaba não sendo suficiente para que a gente possa se manter. Quem trabalha, né, tem uma dupla jornada aí, porque o mestrado e o doutorado também trabalham, de certa forma. Então, trabalhar e conciliar também acaba sendo algo muito desafiador muitas vezes. Tem alguém aqui que trabalha e ao mesmo tempo estuda? E quem é bolsista, às vezes passa uns ferreiros aí com o valor da bolsa? Todo mês. Quem nunca, né? Todo mês. Pessoal, outro fator, tá? A falta de perspectiva. Então, eu não sei por que eu estou fazendo isso, não faz muito sentido. Por que eu estou fazendo isso? Quais vão ser os retornos na minha vida, né? Estou vendo que vocês balançando a cabeça, estou preocupada. Mas muitas vezes essa falta de perspectiva em relação a por que eu estou fazendo isso pode acabar gerando uma desmotivação, né? E estresse, enfim, outras questões que podem contribuir também para o adoecimento. Conflito com o orientador, né? Inclusive eu estou pesquisando isso na minha dissertação. E o conflito com o orientador, no sentido de uma falta de orientação acadêmica, tá tudo bem aí, pessoal? Mas a pergunta é, quem tem conflito? Orientadores, por favor.
pessoal, né? Eu imagino que ninguém passe por isso aqui, mas muitas vezes uma dificuldade com a parte da orientação acadêmica, com feedback, orientadores muito exigentes também, orientadores que não conseguem de fato orientar esse aluno, podem contribuir também para esse adoecimento, né? Pressão também, então são vários fatores aí que vão contribuindo para esse adoecimento. Inclusive, a gente está elaborando uma escala, então propaganda já de qualidade de orientação, que vocês precisam responder, viu, pessoal? Conto com vocês. Pessoal, obviamente a escala é para contribuir, né, da orientação acadêmica, tá? Não é para, né, enfim. Bom, pessoal, eu não estou aqui para diagnosticar ninguém, né, mas foi um pedido também da coordenadora para que a gente explicasse um pouquinho sobre os transtornos mentais. Hoje em dia a gente vive uma era meio TikToker, né, então onde você faz diagnóstico por dancinha no TikTok, né. Todo mundo tem TDAH, tem ansiedade, tem, enfim, 1 milhão de transtornos mentais, mas isso é algo muito sério, né? Por um lado, sim, isso faz com que a pessoa às vezes até levante algumas interrogações, poxa, será que eu tenho isso, né? Busque ajuda. Por outro lado, acaba trazendo isso de forma pejorativa. Não é isso, tá? Mas eu quero só apontar uma coisa para vocês também, pessoal. Esses fatores que eu citei aqui anteriormente têm relação com aspectos da pós-graduação. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em cada um, né, nós somos seres únicos, subjetivos, então cada um vai ter suas particularidades, traços de personalidade, né, então traços como neuroticismo, por exemplo. O que é neuroticismo? Né? Não sei se alguém já fez alguma avaliação de personalidade, algo nesse sentido ou não, mas resumidamente, aquela pessoa que vê a situação, vê o copo mais vazio do que cheio. Né? Então, pessoas que têm um foco no negativo, que são mais pessimistas, elas têm também uma possibilidade maior de adoecimento, né? Quando a gente pensa também em fator genético, se eu tenho um familiar, pai, mãe, que desenvolveu um transtorno mental, ansiedade, depressão, a chance de eu desenvolver um transtorno mental também é maior. Se eu fui exposto a traumas durante a minha vida, né? Uma vez ou vários traumas, ou se eu estou passando por uma situação muito desafiadora nesse momento também, né? Então, financeira, em relação ao trabalho, relacionamento, eu posso também desenvolver algo, tá, pessoal? Então, quanto mais fatores eu tenho, desses que eu citei, maiores as chances de eu acabar adoecendo, tá? Então, quando a gente pensa no transtorno mental, a gente sempre vai pensar em algo que causa um sofrimento significativo, tá? Então, isso vai trazer alguma alteração, algum prejuízo em seu funcionamento acadêmico, familiar, de relacionamento, profissional, tá? Deixa eu fazer uma outra pergunta. O que vocês entendem por ansiedade? Assim? Um de cada vez. O que vocês acham que é a ansiedade? Pra mim, acho que é essa sensação de ficar listando coisas que tem pra fazer e ficar preocupada com aquilo tanto que eu não consigo nem começar a fazer as coisas daquela lista. Eu fico fazendo lista de coisas que eu tenho pra fazer, que reforçam o quanto eu tô atrasada, o quanto ainda tem pela frente, mas eu não consigo pensar. Sim, um dos sintomas é esse excesso de preocupação, né? Uma preocupação excessiva, tá? A gente tem vários transtornos de ansiedade, mas quando a gente recorre à literatura, o transtorno de ansiedade generalizada, né, a TAG, é a mais comum entre os estudantes de pós-graduação. E o que isso significa, né? O que é a TAG? Bom, pessoal, um excesso de preocupação. Então, pensa numa rádio mal sintonizada, que ela tá fazendo aquele barulho chato, chiando pra caramba. É a cabeça de quem tem TAG, muitas vezes, né? Um pensamento muito acelerado, uma bagunça, uma confusão, não consegue organizar os pensamentos. E, obviamente, isso acaba gerando o quê? Uma paralisia. Então, eu não consigo, muitas vezes, dar continuidade nas coisas que eu preciso. Esse é um dos sintomas. Um foco no negativo, o ansioso, ele está sempre e se, né? Se eu não conseguir entregar no prazo, e se ficar ruim, e se eu não conseguir, e se eu não conseguir fazer tal coisa, né? Então, isso também acaba paralisando a pessoa, né? E aí, os sintomas fisiológicos. Eu acho que é isso que eu ia falar agora, né? A questão de
a questão de ansiedade, tem vários tipos de ansiedade. Um deles é a generalizada que você colocou. A sensação de você ter falta de ar, a sensação de dor no peito, isso também é um sintoma da ansiedade generalizada. Mas também seria de outras ansiedades ou... Sim, porque assim, a ansiedade, quando a gente pensa em ansiedade, a gente tem vários transtornos, né? Tem ansiedade social, fobia social, né? Que é a fobia social, tem o transtorno do pânico, então tem vários, né? Mas os sintomas fisiológicos, eles são comuns a todos os transtornos de ansiedade, tá? Vocês têm ideia do porquê que a gente sente tudo isso quando tá ansioso? Alguém sabe, assim? Alguém que já sentiu falta de ar, pressão no peito, coração acelera, tremor, diarreia, enfim, né? 1 milhão de sintomas aí relacionados à ansiedade. Eu acredito que seja medo de alguma coisa ou Tá, vamos lá, pessoal. Imagina que vocês estão saindo aqui no fim da oficina para ir embora e aí vocês veem uma pessoa muito suspeita, assim, tá com uma cara que vai assaltar vocês, tá? O que vocês vão sentir? Vocês vão ficar parados, assim? Vocês vão... Talvez, né? Congelamento também é uma das reações da ansiedade. Mas, possivelmente, vocês vão tentar correr, vocês vão tentar fugir, vão tentar lutar, fazer alguma coisa se a pessoa vem pra cima de vocês, tá? Mas o que acontece nessa situação? Pessoal, a gente tem uma partezinha do nosso cérebro que ela é relacionada à identificação de perigo, tá? Pra quê? Pra nossa sobrevivência. Então, se eu estou correndo perigo, essa parte ela vai ativar, a gente vai ter uma descarga de cortisol, de adrenalina no nosso organismo, tá? Então, quando a gente sente o coração bater mais rápido, por que ele está batendo mais rápido? Porque ele está bombeando mais sangue para as nossas pernas, braços, para a gente lutar, correr, se for necessário, tá? Por que eu sinto falta de ar, pressão no peito, né? O ansioso está sempre assim, ó. Né? O ar não vem de jeito nenhum, então sempre, né? Quando a gente está muito ansioso, a gente respira muito rápido, só que a gente não se dá conta disso. A gente vai se dar conta quando o ar está faltando. A gente não faz troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico, por isso acaba gerando essa sensação de falta de ar, né? Tem gente que sente tontura, às vezes nosso cérebro não está oxigenando como deveria, então isso acontece também, tá? Então tem uma explicação para tudo que a gente sente. Mas vamos voltar aqui para a ansiedade, né? No sentido assim de preocupações. O nosso cérebro ele não vai saber identificar se é um perigo real ou se é um perigo imaginado, tá? Então aqui tem um assaltante. Agora, quando eu começo a pensar, não vou conseguir, ferrou, né? O negócio tá feio, não vou dar conta, vou reprovar essa disciplina, não vou conseguir entregar minha dissertação, a minha tese, o que vai fazer? Essa partezinha do cérebro de perigo vai ativar. Por quê? É uma ameaça, né? E ele não sabe fazer essa decodificação do que é real e do que é imaginado. E aí vai entrar muito no sentido da gente começar a se questionar, tá? Mas, de fato, eu não vou conseguir entregar isso, a gente tem que tentar, de certa forma, convencê-lo de que isso não é uma verdade, porque muitas vezes não é. Quantas vezes vocês já sofreram por alguma situação, e aí quando vocês chegaram na hora ali não aconteceu nada que vocês imaginaram? Quem nunca, né? Todo aquele sofrimento dessa descarga de cortisol e adrenalina em vão, né, pessoal? Então, uma das estratégias é realmente, assim, avaliar os pensamentos, né? Eu trabalho muito com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, eu trabalho muito com a cognição, sabe? Porque o que nós pensamos, a nossa cognição, ela vai ativar estados fisiológicos, emocionais, tá? Então, eu acho que uma estratégia muito legal a gente começar a se questionar, mas por que eu estou pensando isso? Né? Será que, de fato, quantas vezes eu não consegui entregar alguma coisa? Né? Quantas vezes eu reprovei? Quando a gente começa a fazer essa avaliação, a gente vê que, na maioria das vezes, não reprovamos, não deixamos de fazer, tá? Faz sentido para vocês? Ok, pessoal. Então, resumidamente, a ansiedade, ela né, são os fatores que eu expliquei para vocês. Se tem alguma dúvida, sim, alguém que já chegou a ter algum diagnóstico ou achar que tem ansiedade? Já buscaram terapia? Vou pregar a palavra terapia para vocês hoje. Tem ansiedade, ela tem ansiedade, assim, recorrente ou tem alguns momentos que ela fica ansiosa? Tá, a ansiedade depende, tá? Tem pessoas que elas podem ter ansiedade, sim. A TAG, por exemplo, se a pessoa não faz esse tratamento, né, tanto com psicoterapia quanto com tratamento psiquiátrico, pode ser algo meio crônico, né? Então a pessoa tem meio que da personalidade dela ser extremamente preocupada com tudo, tá? Mas não, tem
pessoas que elas podem ter um episódio, depois vai ter em remissão, vão voltar a ter, depende também o quanto é ruim daquilo, tá? E o que os estudos mostram também? Se eu tenho um quadro de depressão ou ansiedade não tratado e ele entra em remissão por conta própria, a chance de eu voltar a ter é muito maior do que se eu fizesse um tratamento efetivo para isso. Ok? Pessoal, quando a gente pensa em depressão, né? Tem bem um senso comum, assim, também, do que é depressão, né? Tem vários comentários em relação a isso. Mas quando a gente pensa em depressão, né? É um transtorno que também vai trazer prejuízo. Não é assim, eu acordei triste hoje, estou com depressão. Não, né? Quando a gente pensa em depressão, é um transtorno que ele tem duração mínima de 2 semanas, tá? Menos que isso, eu acordei triste, amanhã eu tô bem, depois eu tô bem. Não é isso, né? E ele vai trazer uma mudança também clinicamente significativa na tua vida. A pessoa que ela está deprimida no momento, ela tem baixa energia. Como é que a gente às vezes faz para conseguir identificar isso? Fazendo uma comparação de como eu era, de como eu estou. Né? Então, antes você... eu era alguém que tinha muita energia, que eu curtia sair, eu gostava de ver séries, eu gostava de fazer tantas coisas, e hoje é como se não fizesse diferença. Eu sento para ver uma série, né? Eu saio com os meus amigos, eu não sinto nada, eu me isolo, né? Uma característica também muito comum do depressivo, das pessoas que estão deprimidas, é um pensamento muito negativo, né? Uma desesperança muito grande, então, inclusive uma desesperança em relação ao futuro. Eu vejo meu futuro como promissor, eu vejo como ruim, né? E aí isso faz o quê? Porque eu paraliso também, não tenho vontade de continuar fazendo as coisas que eu preciso fazer. E uma autoavaliação muito negativa, né? Eu sou inútil, eu sou um homem ruim, eu sou alguém, né, fracassado. Isso é muito constante também no pensamento aí da pessoa que está passando por um quadro depressivo. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tem também a questão da irritabilidade. Quando isso é uma questão pessoal, mas quando eu fui diagnosticada com depressão, uma das coisas que eu mais sentia era a raiva. E aí isso dificultava também de entender o que estava acontecendo. Mas eu sentia muita raiva das coisas, das pessoas, de situações. E eu conseguia muito conter a reação, sabe? A reação era muito exagerada para aquilo. Assim. Então, até hoje, quando eu sinto que eu pioro, eu sinto muito também pelas reações de irritabilidade. Isso também, né? Sim, a irritabilidade também é muito presente, né? É um dos critérios, pessoal. A gente não fala, você tem depressão, você tem ansiedade. A gente tem critérios diagnósticos que estão dentro do nosso DSM, né? Que é o manual psiquiátrico e usado pela psicologia também. Então, você precisa atender determinados critérios para você ter um quadro de ansiedade, depressão ou qualquer outro transtorno mental, tá? Mas sim, a irritabilidade, a alteração do sono, tá? Então, muito sono ou pouco sono, da alimentação, então eu sinto muita fome, eu como demais ou não sinto nenhum apetite, tá? Falta de energia, fadiga, cansaço, são muitos sintomas. Mas eu não estou aqui com a intenção também de diagnosticar ninguém. Mas dentro dos sintomas que eu citei, se alguém se identifica, se percebe dessa forma, ou até consegue avaliar o amigo, o colega, né, passando por isso, busque uma avaliação profissional, tá? Um profissional especializado para ajudar você de alguma forma, porque isso traz muito sofrimento. Ok? Bom, pessoal, e o que é que a gente pode fazer, né, assim, para ter mais saúde mental, para a gente conseguir promover a saúde mental na nossa vida, né? Então, a literatura científica tem apontado esses 5 fatores como os primordiais para que a gente possa construir e manter a nossa saúde mental, principalmente nesse contexto de pós-graduação, tá? O primeiro deles é o sono. Quem é que aqui consegue dormir 7 a 8 horas por noite? Levanta a mão. Com medicação, Sem medicação. Tá, pessoal, são poucas pessoas, né? Sinto muito. A maioria de vocês aqui tem a mesma faixa etária, né? Então, assim, para a nossa idade, o ideal seria que nós dormíssemos de 7 a 8 horas por noite. E vocês não estão dormindo isso, né? Mas, pessoal, eu sei que às vezes é difícil porque, né, ou eu durmo, ou eu trabalho, ou eu estudo, ou o que é que eu faço, às vezes a ansiedade me deixa dormir, né? Mas os estudos mostram, por exemplo, que
pessoas que dormem mal, dormem menos, têm mais chances, tá, de desenvolver quadros também de transtornos mentais, entende? Por exemplo, uma coisa, quando vocês não dormem bem, né, numa noite de sono mal dormida, no outro dia vocês estão bem para fazer as coisas cognitivamente, emocionalmente? Não, né? Então pensem, se é um dia sem dormir bem, imagine isso a longo prazo, tá? Os estudos mostram até que pessoas que dormem menos do que deveriam, então para nossa faixa etária 7, 8 horas por noite, a longo prazo, tem mais chances de desenvolver demências como Alzheimer, por exemplo, né? Então os estudos já apontam muitos dados como esse, então é muito preocupante, tá, pessoal? E aí, cuidado, né? Alguns de vocês sabem o que é higiene do sono? Higiene do sono? Não? Alguns sabem, outros não, né? Mas, resumidamente, o que é higiene do sono? É eu fazer uma higiene para que eu possa dormir melhor. Antes de dormir, né, escovo os dentes, faço higiene bucal. Então, a higiene do sono é, primeiro ponto, café, né? Pós-graduando, assim, café, deita no café. Café da manhã, no almoço, a janta, né? Pessoal, o café, depois das 17 horas, ele é péssimo pro sono. Tem gente que diz, eu tomo café 17, 18 e durmo super bem. Mas o sono não é o mesmo, a qualidade não é a mesma, tá? Os estudos já mostram isso também. Vai prejudicar teu sono de alguma forma. Não dormir bem, o que eu faço? Outro dia eu vou e me afogo no café, né? E você vai vir um looping isso. E o café, pessoal, não vai resolver a vida de vocês, né? Às vezes é melhor você passar um dia mais cansado, você dormir um pouco mais cedo para conseguir repor do que ficar usando café ou energético ou qualquer outro, né, estimulante aí. Conexão social. Vocês se sentem mais afastados, pessoal, assim, da família, dos amigos de vocês? Vocês sentem que vocês se privam de fazer coisas que vocês faziam antes? Como eu expliquei, o ser humano ele é um ser social e a gente precisa dessas conexões, né? Então é importante que vocês tentem investir. Eu sei que às vezes fica difícil conciliar tudo, né? Mas quem sabe encontrar um tempinho, ter uma pessoa para vocês conseguirem compartilhar dores de vocês, sofrimentos, tá? É algo muito importante. Eu sei que às vezes acaba sendo desafiador dentro da rotina, mas é algo muito relevante, tá, pessoal? Alimentação, todo mundo já sabe disso, né? Você está falando isso, todo mundo já sabe, né? Mas é algo muito importante também, pessoal, que traz muitas alterações, assim, também. Vocês já notaram como é que vocês se sentem, por exemplo, depois de alguns dias consumindo muito carboidrato ou açúcar? Vocês sentem uma fadiga maior, um cansaço maior? Se vocês não perceberam isso, comecem a notar, né? Como é que eu me sinto depois de consumir muito carboidrato, muito açúcar, né? Enfim, durante muito tempo, tá? Vocês julgam que vocês se alimentam bem? É dividido, né? Vocês têm o hábito, por exemplo, de tirar um dia para preparar a alimentação de vocês, para deixar congelado, para, por exemplo, não chegar em casa 10 horas da noite, super cansados, e pedir um iFood gorduroso? Ninguém aqui faz isso, né, pessoal? Mas a alimentação também pode impactar muito na saúde mental, tá? O manejo de estresse, pessoal. Então, assim, a literatura já mostra isso também. Estar passando por uma situação muito estressante é uma das principais causas, fatores que podem levar à depressão, tá? Então, o estresse, eu estar num ambiente muito estressante durante muito tempo vai contribuir sim para isso. E como é que eu lido, né, com o estresse? Como é que eu faço o manejo disso? E aí, uma pergunta que é muito interessante, né, em relação a isso o que é que tem causado sofrimento? Pós-graduação. Pós-graduação. Temos um problema. Mas muitas vezes, pessoal, pós-graduação, mas o que na pós-graduação está me causando isso? Entregar a dissertação. Entregar a dissertação. Banca de qualificação, mas o que mais que tem aí? Né? Assim, é o medo, uma sensação de incapacidade, de fracasso. O que é que tem por trás disso? Né? Uma relação mais difícil com o meu orientador, eu não ter tempo para fazer. Porque, assim, tem muitas coisas por trás do nosso sofrimento. Né? Então, identificar o que é que está causando ele é o principal fator para a gente conseguir lidar com isso. Né? Então, eu gostaria muito que vocês se perguntassem, se eu estou passando por alguma coisa que está trazendo ansiedade, angústia, tristeza, qual que é a causa desse sofrimento? Né? Porque identificar é o primeiro passo para a gente conseguir agir em relação a isso. Tá? Faz sentido para vocês?
Todos vocês conseguem identificar assim, se tem algum fator gerando sofrimento, o que é? Sim, não? Tá. Então, convido vocês a fazer essa reflexão, tá, pessoal? Então, é o que? É perfeccionismo, né? É um excesso de autocobrança, uma autocrítica muito alta, é uma questão orientadora, é a falta de tempo, porque a partir disso a gente consegue pensar em soluções, ok? E atividade física também, né, pessoal? Levanta a mão quem está fazendo atividade física, pelo menos 3 vezes por semana. Tá, um pouquinho menos da metade, né? Tá valendo. Fazer atividade física é gostoso? Não, ninguém gosta de fazer agachamento búlgaro, né? Ninguém fica, ai, que delícia fazer isso aqui, né? A gente gosta do pós, da endorfina, né? Do que isso gera em nós. E a atividade física, pessoal, é primordial para ansiedade também e depressão, tá? Então, pessoas que praticam regularmente, pelo menos 4 vezes por semana, alguma atividade física, têm menos chance de desenvolver algum quadro ansioso ou depressivo, beleza? Pessoal, algo que pode ajudar muito também em relação ao combate mesmo, né, dos sintomas ansiosos e afim, é a autocompaixão. Alguém aqui sabe o que é autocompaixão? Não? Deixa eu explicar para vocês com um exemplo. Pensa no melhor amigo de vocês aí, melhor amigo, sei lá, namorada, esposa. Vocês conseguem pensar em alguém muito querido para vocês? Imagina que essa pessoa chega para vocês dizendo: não consegui fazer tal coisa, eu sou um lixo, não sirvo pra nada, não presto pra nada, eu nunca vou conseguir dar certo na vida mesmo. O que vocês vão dizer pra essa pessoa? Vocês vão virar e dizer: nossa, realmente, você é um lixo. Né? Você é um lixo, realmente, não tem futuro não, desiste, querido, né? Chega. Não, ninguém diria isso pra alguém que ama e que gosta, né? E por que vocês dizem isso pra vocês mesmos? Porque quando a gente falha, a gente erra, nós somos os primeiros a apontar algo, criticar algo em nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Algum de vocês consegue ter uma atitude mais positiva em relação, tá tudo bem, né? Isso acontece, tá tudo bem se eu falhar. É muito mais fácil pelo caminho da crítica, né? Pessoal, e quando a gente para para ver os estudos em relação à autocompaixão, né, a gente consegue observar que maiores níveis de autocompaixão, né, estão associados a menores índices de depressão, ansiedade, raiva, sentimentos negativos, autocrítica, estresse, tá? Isso são as pesquisas científicas que estão mostrando pra gente, né? É fácil? Não é fácil, é desafiador, mas é algo que pode contribuir muito para a nossa saúde mental. Então, um outro estudo, tá? Identificou a autocompaixão como um fator de proteção contra pensamentos e comportamentos suicidas em acadêmicos, tá? Então, resumidamente, o que é autocompaixão, pessoal? Significa cuidar de si e tratar-se com gentileza em situações difíceis, gerando equilíbrio emocional. Então, ao invés de ter essa postura crítica, né, que às vezes até bate ali, né, em pensamento, etc., eu conseguir aceitar que as imperfeições e os erros fazem parte da experiência humana, que eu vou errar, eu vou ser imperfeito 1, 2, 3 vezes, 4, 5, infinitas vezes, está tudo bem, porque isso faz parte de ser humano. Ok? Parece difícil, né? Vocês podem perceber que no primeiro erro, a tendência que a gente tem é se criticar, tá? Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício, refletir um pouquinho sobre isso também, na vida de vocês. Ok? Bom, pessoal, minha parte era essa, né? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, né? Certo, uma dúvida. Ok, então, obrigada. Pessoal, agora deve dar continuidade. Depois a gente ter visto um pouquinho sobre os transtornos mentais, os pilares da saúde mental, um pouco de autocompaixão, o que a gente pode fazer com isso. Eu pensei em trazer um pouquinho para vocês um pouco de prevenção, como que eu posso prevenir algumas coisas. E eu queria trazer especificamente a aprendizagem, como eu lido com a pós-graduação, como que eu lido com revisão de literatura, com dissertação, com
várias atividades que eu tenho para fazer durante a pós-graduação. E o que eu vou falar especificamente aqui é sobre a autorregulação da aprendizagem, que é o que eu estou pesquisando e tentando entender como que são as variáveis que estão relacionadas a ela. Mas eu vou falar aqui especificamente sobre o que ela é e algumas coisas que para colocar em prática. Mas antes, né, o que é a autorregulação da aprendizagem? Alguém já ouviu falar desse conceito? Não? Autorregulação da aprendizagem é um processo ativo no qual eu estipulo objetivos e consigo segui-los para conseguir entregar as coisas, fazer as coisas relacionadas à aprendizagem. É só eu colocar o objetivo assim e seguir ele especificamente que eu sou uma pessoa autorregulada? Não, ele envolve vários processos e é um fator de proteção em relação à saúde mental e também correlacionado ao desempenho acadêmico. Então, nesse processo de autorregulação da aprendizagem, a gente monitora, regula e controla as nossas cognições, então nossa memória, a nossa atenção, a nossa linguagem. A gente consegue controlar a nossa motivação, os nossos comportamentos com o intuito de alcançar aqueles objetivos acadêmicos. Então, quem tem o objetivo aqui de terminar o mestrado ou o doutorado? Todo mundo, né? Bom, Todos fotografar. Mas vocês já traçaram um plano para vocês conseguirem alcançar esse objetivo? Vocês sabem o que vocês têm que fazer especificamente? Vocês conseguem entender quais são os passos para vocês atingirem e serem mestres e doutores nas áreas? Vocês já pensaram ativamente sobre por que eu estou fazendo mestrado, por que eu estou fazendo doutorado e qual que é o meu interesse pessoal nessa pós-graduação? Sim? Não? Muito difícil. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o processo da autorregulação da aprendizagem. Só ressaltando que a gente separa, né, para conseguir entender melhor e aplicar o conteúdo, mas ele não acontece assim de forma separada. Então, eu primeiro planejo, depois eu monitoro e eu avalio. Geralmente esses processos eles atuam de forma conjunta e a gente tenta separar para tentar entender como que a gente pode melhorar em cada aspecto, em cada estratégia que a gente vai utilizar. Então, a gente tem o processo de autorregulação da aprendizagem, o planejamento, o monitoramento e a avaliação. Em relação ao planejamento, quando vocês entraram na pós-graduação, vocês fizeram planejamento para escrever o projeto de pesquisa, para defender o pré-projeto, para estudar para a prova de conhecimentos específicos, ou foi acontecendo e dentre as possibilidades que você tinha de atuação, você viu que estava fazendo mestrado e foi fazendo assim, e quando você foi ver já terminou o mestrado, começou o doutorado e aí chegou um momento e você ficou, nossa, mas como que eu vim parar aqui, né? E aí a autorregulação da aprendizagem está relacionada a você entender quais são os seus objetivos e como que você faz para atingi-los. E está muito relacionada também à motivação. Nessa fase de planejamento, quando eu consigo estabelecer um objetivo que faz sentido para mim, que aciona a minha motivação, eu consigo mobilizar o meu esforço para conseguir atingir ele. Nessa parte de planejamento é quando eu estruturo o objetivo de forma consciente. Então, eu sei porque eu estou fazendo isso, eu sei quais são os meus ganhos pessoais. E aqui tem o levantamento de conhecimento prévio. Então, quais são os conhecimentos que eu já tenho para realizar determinada atividade. O levantamento de conhecimento metacognitivo, aqui relacionado a reconhecer nossas dificuldades. Vocês sabem que vocês são bons? Naquilo que vocês fazem sem esforço, assim, tipo, eu consigo fazer isso tipo, de boa, eu consigo fazer isso até no tempo mais rápido que as outras pessoas. Sim, não? Pode fazer assim ou fazer. Vocês sabem quais são as suas dificuldades? Interessante que vocês balançaram mais a cabeça para as dificuldades. Então, vocês estão mais conscientes daquilo que vocês têm mais dificuldade do que naquilo que vocês vão bem. Então, e
É interessante porque às vezes a gente foca muito no que é ruim e esquece um pouco daquilo que a gente faz bem. Então pode ser que eu leia um texto muito mais rápido que talvez que um colega entenda os conceitos muito mais rápido. Pode ser que eu mexa bem com o computador, pode ser que eu ensine muito bem, que eu consiga me colocar no lugar do meu aluno e passar para ele conteúdo que faz sentido para ele, e pode ser que eu tenha dificuldade em algumas áreas. Essa parte de conhecimento metacognitivo é você conseguir levantar aquelas coisas que você consegue fazer bem, que consegue fazer um pouco sem esforço, para incrementar um pouco a sua atenção nelas e pegar elas para ajudar você naquelas coisas que você tem dificuldade. Nessa parte do planejamento também envolve as crenças motivacionais, interesse pessoal e eficácia. Então, as crenças motivacionais, por que eu estou fazendo isso, qual é o sentido disso, qual é o meu propósito profissional, o interesse pessoal, qual é o meu interesse nisso. É interessante, não sei se vocês acompanham esses memes de pós-graduação, que é interessante, eu entrei na pós-graduação e eu percebi que eu posso detestar pesquisar aquilo que eu adoro. Sim. E aí a gente começa a pensar, eu detesto aquele meu objeto de pesquisa, eu detesto algumas atividades que estão relacionadas à pós-graduação. Então, por exemplo, uma coisa que é muito chata para mim é organizar as referências da minha dissertação. E algo que eu fico, cara, nossa, que negócio legal, hein? Meu Deus do céu, vou sentar aqui e fazer as referências. E dentro desse processo da nossa vida, existe coisa que a gente não gosta de fazer, e existe coisa que a gente gosta muito de fazer, e tem outras que a gente fica tipo neutro, assim, acho que eu faço, não gosto nem desgosto. E pode ser que, às vezes, as nossas atividades sejam muito recheadas de coisas que a gente não gosta, e as coisas que a gente gosta, às vezes a gente não se debruça tanto, porque parece, eu estou gostando de fazer, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, essa parte aqui das crenças motivacionais, do interesse pessoal e do interesse pessoal, é você tentar levantar aquelas atividades que você faz bem e aquelas que você tem dificuldade. Nas que você tem dificuldade, você pega aquelas coisas que você faz bem para tentar suprir elas. Ou quando você tem dificuldade, você pensa, olha, eu tenho que dedicar mais tempo para ler esse texto porque ele é um pouquinho mais difícil, então se eu tentar ler rápido, eu não vou conseguir entender e vou achar que não estou conseguindo, que eu não entendo nada direito, e as coisas vão virando a bola de neve. Então, isso daqui é a parte de ser um aluno autorregulado, é você ter consciência daquilo que das suas potencialidades, do que você tem que fazer e das atividades que são necessárias para atingir aquele objetivo. E quando você estiver se debruçado naquelas atividades que são chatas, você tentar retomar a motivação. Eu preciso fazer isso porque isso é importante para determinado fim. Então, eu preciso fazer a lista de referências bonitinho, porque é importante que eu referencie, tenha um bom referencial teórico que embase a minha dissertação. Por exemplo. E a autoeficácia é relacionada a você acreditar que você consegue fazer determinada atividade. Às vezes parece um pouco óbvio, né? Tipo, se eu acredito que eu consigo, então, consequentemente, eu faço bem. Mas, às vezes, pode até parecer aquelas frases motivacionais da internet que fica assim, acredite que você pode e você consegue chegar a qualquer lugar. Não é isso que eu quero dizer, tá? O que eu quero dizer é como que você se enxerga enquanto pessoa, enquanto estudante, e como você enxerga as suas habilidades para realizar aquela atividade. Será que você realmente acredita que você consegue fazer aquilo, ou você fica tipo, nossa, acho que eu não vou conseguir, mas tem que fazer, né? Aí você vai fazer meio de qualquer jeito, aí quando você vê, você cometeu um erro, aí ficou, nossa, cometi um erro, e aí você fica, nossa, tá vendo? Porque eu não conseguia fazer, porque eu não consigo fazer mesmo. E isso também está relacionado a outras crenças, né? E aí é interessante a gente começar a pensar nisso e começar a se debruçar nesses pensamentos. E se eles estão causando muito prejuízo para você, é interessante você procurar um atendimento especializado. Mas eu não estou aqui para diagnosticar ninguém, são só indicadores, assim, olha, tem que prestar atenção nisso. Então esse daqui é o primeiro processo, é a primeira etapa da autogestão da aprendizagem, que é o planejamento.
segundo é o monitoramento. O monitoramento é a gente estar consciente sobre a nossa cognição, a nossa motivação, as nossas emoções, os nossos julgamentos e o uso do tempo e esforço quando a gente está realizando uma atividade para atingir aquele objetivo acadêmico. O que isso significa? Eu tenho que fazer uma revisão de literatura. E aí eu tenho que ler vários artigos e quando eu estou lendo o artigo, eu percebo que não estou mais entendendo o que eu estou lendo. Eu estou só passando o olho para terminar logo e acabar logo e começar o outro e tentar terminar de ler todos os artigos. Essa parte de monitoramento é você estar consciente no presente e no que você está fazendo. Então, se eu percebo, nossa, chegou na parte do texto que eu fiquei mal cansada, não estou mais lendo bem, e aí tentar usar a estratégia tipo, tá tudo bem, isso acontece, talvez eu precise fazer uma pausa, preciso voltar daqui a um tempo, ou talvez na próxima precise colocar um tempo maior para ler esse texto, porque eu percebo que demanda muita atenção, muito esforço da minha parte. Então, se eu deixar um pequeno período, eu percebo que vou ter que começar a ler muito rápido, não vou conseguir entender, e aí vira naquele ciclo, né? Então, assim, e também eu trouxe algumas características contextuais que podem afetar o desempenho dos discentes e relacionadas a essa parte do monitoramento. Então, aqui, enquanto discente, mas também vocês podem refletir um pouco enquanto professores na sala de aula. Então, por exemplo, as regras definidas para se realizar uma tarefa. Eu sei que eu tenho que fazer, especificamente, quando eu estou na pós-graduação, eu sei que eu tenho que fazer e o que eu tenho que entregar daqui um mês, daqui uma semana, tá bem elucidado na sua cabeça, tipo, olha, eu tenho que fazer isso daqui grande. Só que eu sei as etapas para fazer isso, para chegar nesse resultado, ou eu só sei a coisa grande, eu não sei nem por onde começar porque é muita coisa. A forma como o desempenho será avaliado. Eu sei como você é avaliada nessa prova, nesse manuscrito, nessa parte da dissertação. Eu sei o que é esperado de mim nesse nível da pós-graduação, eu sei o que é esperado de mim nesse nível de ensino. Quais requisitos do trabalho? Quais são os requisitos para você realizar aquela atividade? Será que eu preciso de um conhecimento prévio para conseguir realizar aquela atividade? E o sistema de recompensa e punição. A gente pode pensar nisso como as consequências. Se eu for bem, o que acontece? Se eu for mal, o que acontece? E também o comportamento do professor. Aqui está um pouquinho relacionado à qualidade da orientação. Por exemplo, eu me sinto à vontade para tirar uma dúvida com o meu orientador. Eu me sinto à vontade para falar assim, olha, eu não consegui entregar, é isso, infelizmente eu passei por algumas coisas, ou eu fico protelando para conseguir falar, porque quando eu falar eu sei que vai vir uma dura. E está relacionado a um pouquinho mais aberto essa parte de conexão. Então, essa daqui é um pouquinho do monitoramento e como que você pode entender algumas coisas relacionadas a quando você está estudando, as coisas que você faz para atingir determinado objetivo na vida acadêmica. E aí a gente vai para a avaliação. Então, aqui é a nossa avaliação acerca da execução da atividade. Então, a gente compara com os critérios previamente estabelecidos, e aqui pode ser pelo docente, pelas exigências da tarefa. E também aqui está muito relacionado a eu avaliar o que deu certo e o que deu errado. Então, por exemplo, eu falei daquela situação de se eu coloco pouco tempo para leitura, eu percebo que eu leio muito rápido, não consigo entender muito bem o texto. Então, durante esse período eu já começo a pensar, então acho que eu tenho que dedicar um pouquinho mais de tempo, ou talvez se eu não tenho muito tempo para me dedicar a isso, eu fatio um pouco mais. Então, eu vou ler a introdução desse artigo aqui, e depois eu vou ler o método, depois eu vou ler os resultados. E essa avaliação, a gente pode executar ela durante o monitoramento. Então, durante a nossa aplicação, durante a execução da nossa atividade, a gente já pode falar, olha, isso aqui não está dando certo, acho que vou ter que voltar no meu planejamento para conseguir dar continuidade. Ou pode ser ao contrário. Nossa, eu fiz uma coisa que eu não tinha feito antes, que deu muito certo, que eu acho que eu vou começar a aplicar em outras áreas da minha vida também. Então, esse daqui foi um pouquinho do processo da autodesenvolvimento aprendizagem.
que envolvem planejamento, monitoramento e avaliação, mas que não são coisas separadas umas das outras. Então, fala um pouquinho sobre o que pode nos ajudar a ser um aluno mais autorregulado. Voltando no estabelecimento de objetivos. Não sei se vocês já viram durante, talvez nas redes sociais, tipo, quais são os seus objetivos a médio, curto e longo prazo? Você sabe quais são os seus objetivos que você faz para alcançá-los? Vocês já viram isso em algum lugar? Sim. E não parece tipo, nossa, por que eu tenho que ficar criando objetivos? Será que é algo? Nossa, será que se eu criar objetivo você é uma pessoa automaticamente super bem daquilo? Não, mas é uma forma de você conseguir melhorar alguns aspectos. O segundo é a adoção de estratégias para os alcançar. Às vezes a gente estabelece objetivos, só que a gente não estabelece como que a gente faz para alcançar aquilo. Então, o meu objetivo é terminar o mestrado ou o doutorado. Mas o que eu tenho que fazer para conseguir terminar aquilo? Eu sei de fato o que eu tenho que fazer? Ou eu só vou fazendo as coisas atropeladas, quando chega a demanda, tem que fazer isso, aí eu vou fazer. Eu consigo... Vocês entendem o que vocês têm que fazer para terminar? Entregar tese, dissertação. Escrever artigo. Dois artigos em revista. Apresentação de 2 projetos, por exemplo, em congresso. Então, vocês... Oi? Só isso? Então, vocês falaram coisas que são os requisitos obrigatórios para vocês conseguirem ser diplomados como mestres ou doutores, né? Só que o que vocês fazem para fazer isso? O que vocês fazem especificamente para produzir 2 artigos? Ela fala que ninguém tem coragem. Aí eu percebo, nossa, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu sinto, às vezes, que essa questão de gerenciamento do tempo, assim, eu acho que Monitoramento? monitoramento, né? Às vezes eu sinto uma dificuldade no sentido de a gente sai da graduação e a gente tem metas estabelecidas por outras pessoas. Então, eu não tenho posição a longo prazo. Eu tenho um semestre, e aí dentro do semestre eu tenho provas, e dentro das provas, aí elas cada 2 meses, mas aí eu tenho conteúdos e listas, e isso tudo compartilhado. E aí eu chego no mestrado, são 2 anos, mas ainda assim corrido. Aí eu chego no doutorado, são 4 anos. Eu penso, eu tenho tempo. E aí eu não tenho. Eu percebo que 4 anos são pouco. E aí eu estou na prorrogação e eu não tenho tempo. E aí eu sinto, às vezes, que talvez a gente não aprende não aprende a colocar a fazer essas listas, a fazer esses objetivos, porque eles são feitos pra gente. A gente só cumpre os prazos, né? E quando é a gente que tem que se responsabilizar pelos prazos, aí isso fica meio... esqueci a palavra, mas assim, fica uma espécie de... tem falta de memória também, é uma questão. Mas assim, fica esquisito porque assim, fica esquisito porque aí a gente precisa fazer isso, mas a gente fica ansioso. Aí a gente não faz. Aí a gente acaba com todos aqueles pilares para conseguir fazer isso, sendo que a gente ficaria menos ansioso se a gente conseguisse fazer isso. Só que a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer as listas e falar, olha, para eu fazer a minha tese, eu preciso fazer isso, separar tarefas, aí eu não faço. Mas eu vou fazendo conforme as coisas vão vindo. Aí eu vou destruindo os pilares. Destruindo os pilares, a minha saúde mental. E aí as coisas que eu preciso fazer para regular. Aí vira uma bola de neve e aí a gente está aqui escutando. Eu sinto às vezes que a gente não é muito ensinado, né? Tem essa questão
Aprendi na mata, bater na cabeça. Então, exatamente, essa autoevolução na aprendizagem, ela pode ser desenvolvida durante toda a nossa trajetória acadêmica e tem muitos estudos focando no ensino fundamental e ensino médio. E aí espera-se que na graduação, na pós-graduação, você já sabe lidar com isso. Só que às vezes a gente não sabe. A gente não foi ensinado a como que aprende, como que eu consigo organizar meu tempo para conseguir fazer uma revisão de literatura. Como que eu faço para ter um objetivo, para seguir objetivos, por exemplo. A gente aprende muito os conteúdos, mas não aprende como aprender aqueles conteúdos. E aprender como aprender é essencial para a gente conseguir regular melhor isso, tanto o nosso desempenho, a nossa saúde mental, o nosso lazer, conseguir criar um equilíbrio entre pós-graduando, professor, trabalhador, as diversas fases da nossa vida que compõem nós como seres únicos. Então, a autoevolução na aprendizagem é você conseguir se autorregular, mas a gente não é ensinado a isso. Aí a gente aprende na marra, sofre, vem alguém falando sobre a saúde mental, aí você fica, nossa, tem que começar a brincar sobre isso. Então, e qual que é o nosso objetivo aqui? Que vocês comecem a perceber as coisas que estão relacionadas a isso. E alguns sinais que vocês têm que prestar atenção. E relacionado à autoevolução na aprendizagem. Eu percebi que a maioria das coisas que eu sinto está relacionada à pós-graduação, mais relacionada a como eu estudo e está relacionada, porque eu acho que eu não sei exatamente o que tem para fazer, como fazer. E aí a gente pode começar a desenvolver essas competências de estudo. E essas competências de estudo a gente consegue desenvolver em todos os níveis de ensino, por meio de programas, por exemplo, oficinas, quinzenais, semanais. Pode ser de forma individual, pode ser de forma em grupo, pode ser cortado pela instituição. E aqui, aquele desejo utópico, né? Esperamos que as universidades consigam promover a autoevolução da aprendizagem dos alunos, tenham um maior acompanhamento, só que isso não acontece. Então, eu vou falar para vocês algumas estratégias, algumas formas de começar a lidar com isso. Então, em relação às competências que favorecem a autorregulação. E aí, talvez vocês consigam entender que algumas coisas vocês já algumas coisas vocês já sabem fazer e vocês já fazem. Só que outras coisas vocês nunca tinham pensado antes e posso pensar, é nisso aqui que eu tenho que trabalhar. Então, por exemplo, monitoramento da realização pessoal. Quando vocês entregam, por exemplo, um trabalho, uma atividade, entrega a versão, o relatório preliminar da dissertação. Vocês se parabenizam, vocês ficam felizes ou você fica tipo, nossa, entreguei fora do prazo, meu Deus, foi horrível. Então, esse monitoramento da realização pessoal, você começar a pensar, isso daqui está relacionado à minha profissão, está relacionado a eu enquanto profissional e quando eu terminar uma atividade, talvez eu possa parabenizar por isso e pensar, nossa, eu consegui terminar uma coisa muito importante. Vou me parabenizar um pouquinho para ver qual que é a próxima atividade. Em relação à reestruturação do local de aprendizagem, quantos de vocês organizam o que vocês vão estudar antes de começar a estudar? Tem ou quantos de vocês estão tão atribulados, vão fazer em qualquer lugar, aí quando você vai ver tem 30 abas abertas no Chrome, um montão de texto espalhado, aí você chega, aí quando você vê, você está vendo gatinhos em uma sacola de leãozinho. Consigo fazer os dois. Exatamente. E esse daí tá. Aí meu gatinho. Enquanto você fala, tipo, nossa, descobri que eu sou uma pira. Depois disso eu consigo monitorar minha atenção. Eu falo, nossa, eu descobri que eu sou uma pira, mas sempre isso importa. Tá fazendo isso, vou voltar naquilo. Vou continuar. Ou você, tipo, acabou o tempo, tem que fazer outra coisa. Então, aí já entra algumas competências relacionadas à autoevolução da aprendizagem. E a outra é gestão efetiva do tempo. Então,
quantos de vocês conseguem separar, quantos de vocês conseguem identificar na agenda de vocês um tempo que vocês têm disponível e que vocês conseguiram separar para a pós-graduação? Todo tempo para fazer. Aquele rindo de Se a gente nervoso. consegue separar o tempo fora, tá ligando todo tempo. E aí, essa aqui está relacionada a gestão efetiva do tempo. Eu conseguir gerir meu tempo para ter tempo de fazer pós-graduação e ter tempo para fazer outras coisas da minha vida. Vocês têm um hobby que vocês gostam de fazer? Ou vocês têm, só que vocês nunca mais fizeram porque, nossa, não tem mais tempo para fazer essas coisas. Então, essa gestão. Mais alto, sério, você não está tudo mais. É o ponto de ser considerado um hobby. Eles estão começando a ficar um pouco preocupados. Essa professora da Lima, E essa gestão efetiva do tempo, às vezes a gente não, mais uma vez, a gente não aprende a gerir nosso tempo, a gente só vai fazendo as coisas, né? E a outra é autoavaliação de métodos e processos. Então, enquanto vocês estão fazendo uma coisa, vocês conseguem perceber se aquilo está dando certo ou se aquilo está dando errado? Neutro, eu vou interpretar como estou boiando na maionese. É porque é tanta coisa que já está sendo falada no negativo. Se você não parar para fazer a avaliação que você sai fazendo, não vai entendendo. Vai fazer o quê? Eu entendi. Imagina que eu vou lá igual criança, né? Porque você fica, vai, é loucura. Entende? Se você for fazer. Não, se você for fazer a autoavaliação de todo o processo, vai apresentar. Você já está se avaliando e falando, não, eu posso, eu tenho, faço, não faço, eu posso. Você vai parar ainda para fazer mais uma avaliação crítica sobre você mesmo, você vai ser como? Você vai partir de você que vai ser negativo, vai ser negativo. Ah, tá. Porque você já tem o viés de se avaliar negativamente. E aí pode ser que... Vai ser negativo. E aí, tipo, eu me abstenho de avaliar se está dando certo ou não, porque talvez pode gerar sofrimento. A gente está rindo, mas é porque a gente está achando que vocês estão fazendo intervenção. Chega lá no curso e fala, galera, hoje vocês vão ter pro resto de suas vidas. O que eu estou falando aqui não é... deixa eu ver se me faço entender. O que eu estou falando aqui não é que vocês têm que fazer tudo isso e fazendo tudo isso vocês são pessoas autorreguladas da aprendizagem. Pode ser que algumas dessas coisas façam sentido para você e outras não fazem. E talvez algumas das coisas que fazem podem ajudar você em algumas situações. E algumas coisas pode estar refletindo agora que você talvez não tenha refletido antes e talvez você pode começar a procurar como que você pode melhorar isso e conseguir identificar qual que é a parte estressora, o que está causando isso, quais são os pensamentos por trás, será que isso o que está relacionado. Então, essa parte das empresas parece a autorregulação, né? E aqui, eu trouxe só um pouquinho para vocês pensarem, que é quais são os seus objetivos enquanto na universidade, no lazer, no trabalho, o que te guia? Você já pensou sobre quais são os seus objetivos de vida? Qual é o seu propósito profissional, seu propósito de vida? O que você está fazendo está relacionado aos meus valores, as coisas que eu gostaria de fazer? É interessante porque às vezes a gente só vai fazendo, né? E a gente é muito ensinado a sempre fazer e às vezes a gente não começa a refletir sobre por que eu estou fazendo aquilo. Então essa parte de quais são os meus objetivos é uma reflexão que você, às vezes você não vai conseguir encontrar em uma... eu falando aqui você já sabe qual que é o seu propósito. Às vezes leva tempo porque demanda autoconhecimento, demanda a sua avaliação da sua história, a avaliação do que é importante para você enquanto pessoa. Então isso aqui é para vocês começarem a pensar
em coisas que talvez sejam muito importantes, que às vezes você está deixando de lado. E são muito importantes para te ajudar a lidar com aquelas atividades, aquelas coisas que são mais estressantes relacionadas a diversas áreas da nossa vida. E aqui eu vou especificamente algumas coisas para... Vou falar um pouquinho mais rápido. Algumas coisas podem ajudar vocês em relação à primeira parte de planejamento, né? Então, isso daqui eu estou falando do processo de autocurso na aprendizagem relacionado a estabelecimento de objetivos. No processo de autocurso na aprendizagem, a gente ensina as pessoas a conseguirem estabelecer objetivos que sejam capazes de guiar a sua ação, o seu esforço e te auxiliar no processo. Porque eles guiam e energizam nossos comportamentos e influenciam também na motivação, na aprendizagem e no que a gente vai fazer ou não. Então, os objetivos, eles é aquilo que os alunos desejam conscientemente alcançar e que por isso dirige o seu comportamento. Vocês sabem o que vocês querem alcançar? E por que eu estou falando sobre isso, né? Por que eu estou falando de objetivos? Estou falando toda hora de objetivos, da evolução da aprendizagem, a parte de gerenciamento, os objetivos acadêmicos. Porque eles influenciam o nosso esforço, eles nos ajudam a mobilizar nosso esforço naquelas atividades que às vezes são muito desgastantes, que demandam muito da gente. A duração e persistência, então... se eu consigo retomar o meu objetivo, eu consigo perceber, olha, vai demorar tanto tempo e eu tenho que persistir por esse período para conseguir atingir aquilo. Direção da atenção. Se eu consigo retomar o meu objetivo, eu vou começar a me monitorar no sentido para onde está indo minha atenção quando eu estou fazendo uma determinada atividade. Eu estou lá lendo um artigo e aí quando eu começo a abrir a área do teste de qual fruta você já começa a pensar, por que eu estou fazendo isso? Mas esse daqui eu deveria estar... eu coloquei para fazer isso porque relaciona-se ao meu objetivo tal, que é importante para mim, porque relaciona aos meus valores. E aí, esses objetivos, eles conseguem nos ajudar a dirigir a nossa atenção. Nos ajuda no planejamento estratégico, porque não adianta nada eu ter objetivos, só que eu não saber como que eu posso alcançar eles. Porque senão ficam coisas inalcançáveis e aí fica, às vezes, só te prejudica do que ajuda. E o ponto de referência. O ponto de referência é relacionado se o meu objetivo vai chegar nesse controle aqui e eu estiver aqui, eu sei que eu preciso percorrer essa distância. Então eles nos dão um ponto de referência para onde a gente tem que ir, onde a gente está e como a gente pode atingi-los. E aí você falou que a função da aprendizagem é importante, está pensando isso, mas como que eu faço para ser um aluno autorregulado? Aí eu coloquei aqui os objetivos de aprendizagem e uma forma que a gente apresenta de como realizar objetivos que podem nos ajudar é transformar eles em objetivos cravo, que são concretos, realistas e avaliáveis. Como assim? É a gente tomar consciência dos nossos objetivos abstratos. Então, quem nunca falou assim, objetivos de começo de ano, né, gente? O ano está acabando, começar a ver os objetivos abstratos do ano que vem. Então, quem nunca passou a virar do ano e falou assim, nossa, esse ano eu vou estudar mais. Nesse ano eu vou ser um excelente professor, eu vou ter sucesso profissional e eu vou levar uma vida muito mais saudável. Só que, como que eu faço para estudar mais? O que especificamente estudar mais significa para mim? Será que eu tenho que passar mais horas do meu dia estudando e minha vida está indo lazer? Será que eu tenho que estudar de forma mais efetiva? Ser um bom profissional. O que é ser um bom profissional? Pode ser coisas diferentes para cada pessoa. Levar a vida mais saudável. O que envolve levar a vida mais saudável? A gente falou sobre prestar atenção no sono, na alimentação, na atividade física, envolve várias coisas. O que especificamente eu vou levar em consideração? Então aqui são algumas coisas que podem ajudar vocês nessa estruturação. Então, identificação de objetivo. E aí você pensando se ele é concreto, se ele é realista e se ele é avaliável. Se ele é avaliável, eu consigo medir, se eu conseguir atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, se eu mudar, ter uma vida mais saudável para fazer atividade física 4 vezes na semana, eu consigo avaliar se eu fiz atividade física 4 vezes na semana? A pergunta, gente,
Eu consigo avaliar se quanto tempo eu fiz de academia, por exemplo. Então, esse objetivo ele é concreto, ele é realista. Não, realista a gente tem que começar a avaliar. Eu tenho tempo para ir 4 vezes na academia? Porque não adianta nada se eu colocar um objetivo concreto, só que ele não é realista na minha rotina. Então, eu percebi que eu não consigo ir 4 vezes na semana, mas no que dentro do meu contexto, quantas vezes eu consigo ir? Que atividade eu consigo fazer? Talvez eu consiga fazer uma aula de fit dance daquela do YouTube 2 vezes na semana. E talvez isso pode parecer pouco para algumas pessoas, mas para você pode ser muito. E tá tudo bem, então você pode começar com aquilo, pode ir reestruturando, então tudo depende do que é importante para você, o que é realista e o que está relacionado à sua vida. E aí, implementação do plano, então, por exemplo, eu percebi que eu consigo ir na academia 3 vezes na semana e eu coloquei, e aí eu tenho que começar a colocar um plano para isso, né? Então, tipo, eu tenho 20 vezes na semana, só que eu não sei quais academias tem perto da minha casa, eu não sei quanto que custa, eu não vi o meu orçamento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, estabelecer um plano. Monitoramento dos progressos, então, depois passou um mês, eu percebi, eu consegui ir 2 vezes na semana esse mês. Acho que tá bom, eu consegui fazer, coloquei 3 vezes, consegui ir 2 vezes. Foram algumas vezes que eu não consegui por conta, aconteceram outras coisas, mas foram vezes que eu estava com preguiça, mas eu acho que mês que vem eu consigo ir 3 vezes. Então, aqui a gente consegue monitorar o nosso progresso. E avaliação do resultado. Então, se eu substituo aquele Ser a Vida Mais Saudável por ir na academia 3 vezes na semana, no final de 6 meses eu consigo avaliar se eu tive resultado ou não. E esse aqui eu falei um pouquinho sobre objetivo curto, médio e longo prazo, para você ter um objetivo que está de longo prazo e dividir ele em tarefas mais simples. Então, eu coloquei um exemplo aqui, que é fazer uma revisão de literatura. Quantos de vocês têm que fazer revisão de literatura? Todo mundo o tempo inteiro. Então, eu vou fazer uma revisão de literatura exploratória para ver sobre aquele objeto de estudo que eu não tinha pensado antes. E aí eu começo a estruturar o meu plano, né? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Selecionar as bases de dados, palavras-chave, selecionar os principais artigos para ler em uma planilha, por exemplo. Como você seleciona esses artigos? E aqui, quando você vai estabelecer alguns objetivos, começar a fazer algumas perguntas. Quais são as etapas de uma revisão de literatura? Quando essa revisão deve estar pronta? Qual é o tempo hábil necessário para conseguir realizar? E qual é o momento do meu dia que eu tenho para estudar? Então aqui tentar fatiar aquela coisa grande que às vezes dá medo, tipo revisão de literatura, artigo científico, e começar a quebrar ele em partes pequenas. Então, substituir estudar mais por exemplo, tem que terminar a revisão de literatura em 2 dias. E aí eu vou separar um tempo da semana que eu consigo fazer, e na primeira e na segunda semana eu vou ver os descritores, vou olhar as bases de dados, vou ver os critérios de inclusão e exclusão. Na terceira e quarta semana eu vou separar os artigos e os dias que eu tenho para ler, na sexta, sétima e oitava, vou fazer um esboço do texto, escrever e revisar. Pode ser que o que eu estou falando seja, nossa, ela está achando que eu não faço mais nada na minha vida e que eu só estudo. E às vezes pode ser que eu sou bolsista, né? E eu tenho bastante tempo. Só que no começo eu percebi que ter muito tempo às vezes me prejudicava, porque tinha tanto tempo que eu falava, nossa, tem muito tempo, então eu vou deixar para fazer no último momento. Então, pode ser que às vezes eu trabalho de manhã, tenho algumas aulas à tarde, venho para a faculdade e tenho pouco tempo. Então, o que eu estou falando aqui é, na sua realidade, no que faz sentido para você, como que eu posso implementar essa parte de estruturação e melhorar meu processo de aprendizagem? Eu posso estipular um plano que seja de acordo com a minha realidade. Pode ser que na minha realidade isso aqui faça sentido. E aí
eu começo a colocar em execução, eu começo a monitorar o meu processo de aprendizagem com algumas estratégias, eu começo a avaliar o que está dando certo e o que está dando errado. E aí eu coloquei algumas estratégias efetivas, né, em relação à gestão do tempo. Então, quando a gente fala sobre gestão do tempo, uma das coisas que tem que levar em consideração é: você sabe quanto tempo do seu dia você despende fazendo uma atividade que você não tem controle e outra que você tem controle? Aquelas que você tem controle, quantas daquelas está gerando resultados para você? Está contribuindo para o seu crescimento profissional ou está contribuindo para o seu lazer, por exemplo? Existe tempos no seu dia que você gasta e você percebe: nossa, gastei tanto esse tempo e não fiz nada. Esse tempo que você percebeu que você não fez nada, o que era essa atividade? TikTok, Twitter, redes sociais, pode ser também. Vocês têm, em alguns celulares tem relatório do consumo de celular. Tem aquele relatório assim: essa semana você usou 42 minutos a mais que a semana passada. Vocês já perceberam que tem como você delimitar um período específico para utilizar um aplicativo? Vocês já tentaram fazer isso? Não deu certo? Não vai dar nada. Eu ignorei o recado do celular. Hã? Eu ignorei o recado do celular. O contrário era só. Tipo, acabou, eu vou lá e falo. Aí eu tenho aula de compaixão e vou lá. Você não vai me dizer o que eu vou fazer. Eu vou ficar mais 30 minutos aqui. Então, olhando para aqui no sentido de quanto tempo eu passo naquelas redes sociais, quanto tempo aquilo está me agregando. Vocês já desligaram as notificações de alguns aplicativos? Isso aqui ajudou? Ajudou. Então, pode ser uma estratégia que algumas pessoas podem utilizar e às vezes as pessoas não podem ter ajudado também. O que faz sentido para você? O que faz sentido na sua realidade? Talvez colocar um limite de tempo faça sentido para mim, porque eu coloquei na minha cabeça e falei assim: quando falar, acabou o seu tempo, eu vou pegar e vou sair correndo. Eu vou colocar o celular aqui e vou fazer uma corrida para mim, para pegar um copo d'água e tomar o 500 ml de água. Pode ser, vai ser até. Um dos problemas principais da gestão do tempo também é a falta de priorização de tarefas. Então, deixa eu colocar que tem muitas coisas, uma lista de várias coisas para fazer e às vezes tem tanta coisa que eu não sei por onde eu começar. Uma coisa que pode ajudar é priorização. Qual que é a minha prioridade para esse dia? E uma estratégia é não colocar muitas prioridades. Porque a gente percebe que colocar 5 prioridades, no final do dia você fez 3 e fica: nossa, cara, eu não fiz todas as prioridades do dia, meu Deus do céu. Então, colocar algo que seja realista. Coloca, por exemplo, lista suas atividades, mas coloca as que são principais e tenta deixar 2 ou 3 e ver se aquilo está funcionando. Então, percebo que estou em um teste que não faz sentido. Uma estratégia, posso tentar parar, respirar. Vocês já fizeram aquele exercício de respiração de respirar por 5 segundos, segurar o ar por 3 segundos e soltar devagar? Quem não testou, tenta colocar como uma estratégia. Quando eu perceber que eu estou desperdendo a atenção, eu vou fazer exercício de respiração e vou falar assim: olha, a minha prioridade hoje é fazer isso e isso. Isso que eu estava fazendo é legal, tudo bem, mas eu tenho que voltar para aquilo que não é importante para mim. E começar a trabalhar também a autocompaixão, como que você está falando consigo mesmo, né? Então, quais são as atividades do seu dia que mais demandam tempo? Começar a prestar atenção mesmo. Então, quanto tempo que eu passo trabalhando, quanto tempo eu passo no deslocamento, quanto tempo que eu passo nas redes sociais, quanto tempo que eu passo de boa sem fazer nada. E começar a ver quais são aquele tempo que às vezes você não está gastando de forma muito assertiva. Então, eu percebi que eu passo 2 horas por dia no TikTok. E quando eu entro, eu só consigo sair de lá depois de muito tempo. E eu percebo que eu saio cansada, estressada. Então, esse tempo, o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou desativar as notificações. Quando eu for estudar, eu vou colocar meu celular na cama.
E pensar em estratégias, começar a monitorar começar a tentar monitorar a sua aprendizagem. Então, algumas outras dúvidas que talvez podem ajudar vocês é não abandonar um texto no ponto final. Porque no dia seguinte, quando a gente volta a pegar no trabalho, ele pode dar uma outra continuidade ao que a gente estava escrevendo. E no reinício, o término da ideia será o aquecimento do trabalho da ideia seguinte. Então, por exemplo, quando você está escrevendo, você para no ponto final, e no outro dia você chega assim, meu Deus, o que eu vou falar agora? O que eu tenho que escrever? Aí você tem que ler tudo de novo, aí começar a escrever de novo. Então, uma estratégia poderia ser, você termina uma frase, deixa a linha aberta, e quando você voltar, você lê novamente, e quando você já estiver lido, talvez pode vir novas ideias, você já termina aquela sua frase e já começa e talvez isso fique mais fácil para continuar o texto posteriormente. E a outra é escrever mesmo que o primeiro resultado seja um desastre. Então a gente, às vezes, pode ter pessoas que esperam que na primeira coisa que você escreva tem que sair perfeito e maravilhoso. Só que isso dificilmente vai acontecer, porque principalmente na pesquisa a gente trabalha muito em cima do texto, revisando, olhando, vendo os erros, aí você revisa, passa um erro e você fica, nossa gente, eu li isso tanto e não consegui achar esse erro. E é exatamente isso, porque é um processo de construção. Então, começar a se olhar com compaixão no sentido de eu vou escrever aqui tudo que está vindo na minha cabeça, tá tudo bem, não precisa ser perfeito no primeiro momento, eu preciso começar. E você começa a escrever e depois você para, lê o que você escreveu e vai corrigindo. Porque é muito mais fácil a gente corrigir um texto do que criar um texto. Vocês concordam? Vocês falam assim, não, acho que é muito mais fácil escrever um texto do zero. É mais fácil revisar um texto ou escrever um texto do zero? Revisar. Porque entra algo que cada um tem o seu processo. Então pode ser que para algumas pessoas seja muito mais fácil revisar. Então essa estratégia de escrever o que está vindo na sua cabeça pode te ajudar para quando você estiver não conseguir escrever, você vai escrevendo, revisa, e aí quando você está revisando, você fica, nossa, tinha aquele artigo lá que fala sobre isso, vou referenciar ele. Ou tinha aquele coisa lá que, nossa, eu escrevi isso daqui errado, vou trocar por um sinônimo. Então, ir revisando e trabalhando no texto. Porque a pesquisa é isso, né? A gente ir pesquisando e vendo que sobre o nosso construto e trabalhando nas nossas citações, revisões teóricas, processos de escrita. Então, só para relembrar que o nosso objetivo era apresentar para vocês um pouco sobre os principais, uma psicoeducação sobre os transtornos mentais, alguns pilares da saúde mental, algumas coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, se aquilo causa muito sofrimento. E esse daqui é uma coisa que pode te ajudar a prevenir alguns dos sintomas, algumas coisas que acontecem durante o processo de aprendizagem, e algumas podem fazer sentido para você, outras não. Então tente focar naquilo que faz sentido, para você. Pode ser que tudo que eu falei, uma coisa só, falou assim, nossa, ela falou um montão de coisa, mas só aquilo lá que fez sentido. Tudo bem para você. Pega aquilo lá que fez sentido e começa a trabalhar naquilo. Mas se está muito difícil para você trabalhar nisso sozinho, a gente reitera de procurar ajuda especializada. A gente colocou Então, muito obrigada. Essa foi a nossa palestra sobre saúde mental na pós-graduação. Eu sou a Daniele Martins e esta é a Luciana Dornelles.